Existem pessoas que não se abatem por nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje, vamos conhecer o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimber. O nosso exemplo vivo de hoje do programa. A vida é uma caixinha de surpresa. Sou eu? Ai, meu Deus. Bem, nossa história começa muito cedo, em 1975, quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Só. Era campeão mundial de luta livre, estava no auge de sua carreira e de sua forma física. Uau! Uau! Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje. Sou eu? Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com sua pequena Mônica, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Vai danada! Vai danada! Acontece que sua namorada havia feito mais de 300 filmes e recebido o prêmio Oscar pornô mundial. Joseph Klimber não aguentou o tranco e foi acometido por uma terrível congestão. Isso o deixou paralítico de todo o lado esquerdo do corpo. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria abatido, mas este é Joseph Klimber. Sou eu? E abandonou a carreira de lutador e arranjou emprego como telefonista. Alô, tudo bem, como vai? Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo. E em pouco tempo ele inventou o multiatendedor automático de telefone. Clique. Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que Joseph perca completamente a sua voz. Meu Deus! Aquela minha... Juntamente com a voz, ele perde seu emprego como telefonista. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido ou desmotivado, mas esse é Joseph Klimber. Joseph Klimber que passou a se comunicar através de gestos feitos com sua mão direita. E vejam que é a perseverança. Graças a seu ouvido apurado e a fantástica habilidade adquirida com sua mão direita, ele se tornou maestro da orquestra de sua cidade. Mas nem tudo são flores na vida de Joseph. Desculpa. Eu sei, foi uma falha de expressão. Não, desculpa, não. Volta. Vamos terminar, por favor. Eu quis dizer que a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber descansava tranquilamente à sombra de uma árvore. Quando uma bombinha de São João estoura ao seu lado, isso deixa completamente surdo. Surdo. Qualquer um de nós ficaria chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, mas estamos falando de Joseph Klimber. Joseph Klimber, que nesse período da vida resolveu abandonar a cidade. Vou embora. Mudou-se para o campo, para ter contato com a natureza, respirar um pouco de ar puro, mas não ficou parado, não. Lá numa velha fazenda, arranjou emprego como operador de uma máquina de moer cana. Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, o trabalho é de vento em popa quando a máquina tritura o seu braço direito. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado. Mas por Deus, esse é Joseph Klimber. O maior exemplo vivo de perseverança. Já visto sobre o planeta Terra? Joseph Klimber voltou para a cidade. Voltou para encarar todos os seus fantasmas. E em uma noite especial, fechado em seu apartamento, envolto em uma aura de magia e um estranho vento que soprava do Guarujá, Joseph Klimber incorpora o espírito de Van Gogh e passa a pintar belíssimos quadros com sua perna direita. Logo é convidado a expor em todas as grandes galerias do mundo. América,
A vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, ao tentar invocar o espírito de Van Gogh... Van Gogh. Onde deu? Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh, Van Gogh. Joseph Klimber acidentalmente incorpora o espírito de Angar, o terrível. E numa horrenda luta mediúnica, sabe-se lá Deus como este homem amputa as próprias pernas. Qualquer um de nós ficaria chateado, aborrecido, desmotivado. Mas esse é Joseph Klimber. Joseph Klimber, que em pouco tempo se tornou o mais importante funcionário da agência dos Correios, selando milhões de cartas por dia. Milhões de cartas por dia. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. Não devemos desistir nunca. A vida é uma caixinha de surpresas. E acreditem, numa bela manhã de sol, devido a uma onda de sorteios por correspondência, Joseph Klimber trabalha alucinadamente e morde e engole a própria língua. Sem emprego, sem dinheiro para pagar o aluguel, Joseph Klimber só vê uma saída. Não. Joseph Klimber, não, eu não ia fazer isso. Não, relaxa. A saída ao contrário do que todos pensavam, seria vender as suas córneas para um banco de olhos. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu. Mas esse é Joseph Klimber! Esse incrível ser humano que aqui está, hoje ganha vida como um feliz e bem-sucedido peso para papel. Muito bom! Companhia de comédia, os melhores do mundo! Muito bem! Foi muito bacana. Obrigado.